Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Também recebemos aqui na Sabatina, com os candidatos a prefeito de toda a região, o Fabiano José Glabi. Ele que é o candidato a prefeito pelo Progressistas, o PP, em Porto Vitória. Candidato, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Jaque. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar com uma audiência tão grande quanto a que o Grupo de Comunicação Verde Vale tem. Para a gente é uma honra, é um prazer, é a festa da democracia, é possibilitar a todos de conversarem com o público, de levarem as propostas, de trazerem o posicionamento e a palavra pessoal de cada um. Obrigado pela oportunidade. Fabiano, nos conte, quem é o Fabiano José Glabi? O Fabiano é advogado já há 15 anos, advoga na área pública desde o início, atuou em algumas prefeituras da região, atuou em câmaras de vereadores também, inclusive a Câmara aqui de União da Vitória, no mandato do Cordovan. O Fabiano nasceu em Porto Vitória, natural de Porto Vitória. O meu pai, o Francisco, nasceu em Porto Vitória também, é natural de lá. O meu avô nasceu em Porto Vitória também, e o meu bisavô veio da Alemanha. Então, por isso, essa paixão pela cidade, sabe? O meu pai e o meu avô nascemos na cidade. Tenho uma filha hoje que tem 15 anos de idade, tenho a minha esposa, a gente reside em Porto Vitória, minha filha nasceu lá também. E esse é um dos principais motivos que nos leva a abraçar essa candidatura, abraçar esse desafio de lutar por uma cidade melhor, uma cidade mais equilibrada, uma cidade mais justa. É uma missão que a gente está abraçando. Certo, vamos ao cronômetro então. Primeira pergunta. Qual é o ponto de destaque do seu plano de governo, aquele, Fabiano, que é o seu maior objetivo, caso seja eleito? Olha, Jaque, Porto Vitória é uma cidade pequena, uma cidade interior, está próxima à União da Vitória. Segundo dados do censo do IBGE, em 12 anos, Porto Vitória perdeu 11% da sua população. Quer dizer, isso é uma quantia expressiva de habitantes para um município pequeno como Porto Vitória. Isso causa um estrago, causa um prejuízo na qualidade de vida da cidade, causa um prejuízo na economia da cidade, atrapalha o comércio, atrapalha a indústria. O prejuízo é muito grande. A gente sente que isso vem atrapalhando a cidade e vem paulatinamente, ao longo do tempo, vem acelerando essa perda. Em 12 anos, 11%, significa quase 1% da população deixando a cidade por ano. São jovens que não encontram postos de trabalho, são pais, são mães que deixam a propriedade para acompanhar filhos, para buscar cidades maiores em busca de oportunidades. Mas, além disso, a diminuição da população também ocasionou outro fenômeno, que foi a queda no PIB per capita. Quer dizer o quê? A produção, tudo que se arrecada, tudo que se gera de riquezas na cidade também vem diminuindo. Os últimos dados que a gente teve acesso, eu acho que são de 2021, 2022, dizem que Porto Vitória tem um PIB per capita um pouco superior a R$24 mil ano. A média da nossa região é 34 mil e a média do Paraná é 47 mil. O que tem acontecido com a nossa cidade? A nossa cidade tem diminuído a população e a população que permaneceu lá, infelizmente, tem empobrecido. E qual que é o diagnóstico? O que se nota? O que conduziu a essa situação de paralisia econômica da cidade que vem ocasionando o êxodo, que vem ocasionando a retirada, a saída dos moradores da nossa cidade? Absoluta ausência de políticas públicas que incentivem a indústria, o comércio, os serviços e principalmente o produtor rural. Porto Vitória tem mais de 40% da população residindo na área rural. Então a economia depende muito do produtor rural. E nos últimos anos a gente não vê nenhum movimento, não se tem programa específico, não se tem disposição
do município, do órgão público, da prefeitura, de quem comanda, em criar políticas que auxiliem os agricultores, que contribuam para que o produtor rural consiga melhorar a sua produção, que consiga se manter no campo, manter a sua família no campo. Então, talvez esse seja um dos destaques do nosso plano de governo, talvez até esse seja um dos principais pontos que motivou a nossa candidatura. A gente quer fazer uma reformulação geral, inclusive de pensamento, quanto à visão, quanto ao entendimento de administração pública. A gente quer conduzir a administração pública para um caminho diferente do que vem sendo adotado nos últimos anos. A gente quer ajudar quem produz, a gente quer, óbvio, respeitando a lei, dentro das possibilidades, dos limites que o município tem, quer colaborar com a indústria, quer colaborar com o comércio, com o prestador de serviços. Vamos reestruturar a Secretaria de Agricultura, que tanto sofreu nos últimos anos com ingerência política, com desorganização, com absoluta falta de planejamento. A gente vai se pautar nessas duas máximas, planejamento e organização. Vamos reestruturar a Secretaria de Agricultura, refazer os programas que atendem os produtores rurais e, com isso, vamos ajudar a economia do município. E, óbvio, sempre com um olhar tentando atrair novos investimentos para a cidade. Mas isso demanda tempo, demanda uma reestrutura completa, demanda uma modificação de visão. A gente vai modificar a forma como se entende uma administração pública no município. E esse é o nosso foco principal. A gente quer transformar a cidade. Certo, estamos conversando com o candidato Fabiano para o município de Porto Vitória. Quais são os planos, candidato, aí de investimentos na infraestrutura do município? Olha, como eu comentei agora há pouco, infelizmente a estrutura administrativa da prefeitura ela está defasada, está desorganizada e isso atrapalha inclusive investimentos em infraestrutura, tanto por parte do município quanto por parte de particulares. A gente pretende, a médio e longo prazo, refazer toda a parte administrativa do município. A gente vai reorganizar, vai modernizar a legislação, a gente vai alterar a composição de cargos em comissão, muito provavelmente vamos diminuir o número de comissionados no município, que se aumentou nos últimos anos também. A gente deve reduzir o número de servidores comissionados. A gente precisa planejar e organizar a médio e longo prazo, fazer as primeiras transformações de ordem administrativas para que depois a gente consiga fazer as transformações de infraestrutura que a gente entende que são necessárias. Mas de plano eu já lhe digo assim, que a gente, de início, a gente tem muitas estradas e ruas para recuperar. No interior, a manutenção das estradas rurais não foi feita a contento. E assim, já que eu te digo isso com absoluta tranquilidade, porque eu já visitei boa parte do interior. Tenho conversado com muita gente, aí junto com o meu candidato a vice, o Emílio. A gente tem andado, tem conversado com as pessoas e é quase que unânime essa opinião, essa visão de que o município não cuidou com a devida cautela, não teve o carinho necessário com as estradas do interior. Então, o produtor rural ficou abandonado nesse sentido. A gente quer fazer uma reestruturação da Secretaria de Obras, da Secretaria de Agricultura, fazer um mutirão e fazer uma recuperação de todas as estradas municipais que tiverem com problema, de todas as estradas municipais que não receberam atenção devida nos últimos anos. Mas não só as estradas rurais, estradas urbanas também, ruas urbanas também. Vou citar apenas um exemplo aqui, uma rua do bairro Santa Hilda, ela está impraticável, o asfalto está esburacado, ali merece uma atenção, de longa data ela está com problema, foram feitos alguns investimentos no município e ali foi esquecido. Então ali é uma das nossas prioridades em infraestrutura. Além disso, Jaque, também é necessário mencionar assim, a carência que o município tem em habitação. O município de Porto Vitória tem poucas habitações, a população está carente de habitação e a gente vai de fato, a gente colocou no plano de governo, a gente vai de fato lutar por essas habitações, pela construção de casas populares. A gente ouve
de longa data, vem uma campanha, passa a campanha, vem outra campanha e candidato, e está no plano de governo e filmam imóveis e terrenos e de fato não aconteceu. De fato não aconteceu. A carência da população existe, a necessidade existe, é uma das prioridades, é um investimento que é preciso ser feito. O nosso povo está precisando disso, mas precisando que isso aconteça, que saia do papel, chegue lá na ponta e consiga atender o munícipe, porque de fato é necessário. Além disso, a gente está falando aqui em investimento em infraestrutura e, como eu falei há pouco, a gente pretende melhorar a economia do município. Para isso a gente tem que fomentar o comércio e fomentar a indústria. Então o município de Porto Vitória tem as áreas industriais que já estão instaladas, elas também merecem atenção, precisam de investimento, precisam de cuidado, as empresas que estão instaladas lá precisam de atenção e apoio também. E além das que já existem, a gente pretende a instalação de uma nova. A gente tem um projeto, um pensamento um pouco mais ambicioso. Quem não pensa grande não colhe grande. Quem pensa pequeno, colhe coisas pequenas. Então a gente tem que pensar grande, trabalhar muito, sair da cadeira, andar, buscar recursos e pensar no resultado. E é o que a gente vai fazer. A gente pensa grande, a gente pensa na instalação, na implantação de uma nova área industrial, mais moderna, que abrigue empresas que sejam adequadas à nossa realidade. A gente pretende montar um plano de investimentos municipais. Possivelmente a gente esteja buscando mais na frente, óbvio, apoio de pessoas, empresas e profissionais habilitados para que ajudem a gente a mapear os principais potenciais do município e criar um plano de investimento. Candidato, chegamos aos 10 minutos iniciais, mais essa é a parte da entrevista que vai ser disponibilizada na Rádio Verde Vale. Tá, Jaque, então eu quero aproveitar aqui para quem está me ouvindo agora na Rádio Verde Vale, agradecer a todos que estão vindo, agradecer a rádio, agradecer você, Jaque, novamente pela oportunidade. Quero dizer que Porto Vitória vive um momento ímpar, vive um momento de transformação, vive um momento de renovação. É aquele momento de fechar a porta para a velha política, já deu os frutos que tinha que dar, o que foi feito, o que não foi feito, já houve tempo para se fazer e não fez. É tempo de uma nova mentalidade, é o tempo de um novo pensamento, é tempo de dar um novo foco à cidade. Então eu peço a você que vota em Porto Vitória, por favor, nos dê uma chance. Vamos dar um rumo diferente à nossa cidade. Dia 6 de outubro, Fabiano e Emílio, vote pela cidade, vote 11. Muito obrigado. Certo, continuando aqui com a pauta, conversando com o candidato Fabiano, que está concorrendo ao cargo de prefeito no município de Porto Vitória. Para você, candidato, quais são os principais desafios da saúde de Porto Vitória? Olha, já que a saúde é sempre um desafio, em qualquer administração, em qualquer nível de governo. É um desafio para o governo federal, é um desafio para o governo do estado e também é um desafio para o governo municipal. A gente historicamente tem um atendimento de saúde na população de Porto Vitória considerado muito bom, sabe? Isso não se constrói de um dia para o outro, não se constrói de uma semana para outra, não se constrói em um mandato. Isso é feito com o trabalho, com a dedicação, com o empenho de muitas pessoas por longos anos. É um trabalho feito a muitas mãos. Então, em Porto Vitória tem um sistema de saúde que funciona, de fato, porque teve muita gente comprometida por muitos anos. Então, não se pode imaginar que alguém consiga montar um sistema que tenha êxito em um curto espaço de tempo. O nosso desafio na saúde é manter a saúde, manter o investimento que se tem na saúde, mas sem ingerência política, dando um toque técnico na administração da saúde, deixar que profissionais da saúde administrem as decisões
técnicas dentro da saúde, organizar e planejar um pouquinho melhor a saúde do município com o mesmo investimento. A gente tem absoluta certeza, porque tem conhecimento de causa, tem experiência na área pública, e posso afirmar que a gente tem totais condições de melhorar o atendimento da saúde da cidade de Porto Vitória. Alguns ajustes é óbvio que são necessários, né? A gente nota hoje a dificuldade, porque Porto Vitória não tem um hospital, né? Porto Vitória tem um atendimento básico, tem médico, mas em razão de não ter um hospital, aumenta a demanda por consultas e exames fora do município. Então o município transporta muitos pacientes para outras cidades. A exemplo da capital, por exemplo. Aqui o União da Vitória ainda é perto, tem muita gente de Porto Vitória ser atendido pelos hospitais aqui de União da Vitória, mas aqui a distância é pequena. Mas para Curitiba, a gente tem diversos veículos se deslocando todos os dias, ônibus, são carros pequenos. Os pacientes, quando batem na porta da saúde municipal, do posto de saúde para ser atendido, eles estão fragilizados, é óbvio, eles estão com problema de saúde, ou pessoal, ou com alguém da família. Então, esse atendimento tem que ser humanizado, ele tem que ser muito bem acolhido, muito bem recebido, mas isso desde a porta de entrada até a solução do problema dele, durante todo o trânsito pelo sistema de saúde municipal. Com essas viagens, uma das nossas propostas que a gente pretende levar a cabo, que a gente vai fazer isso a partir do ano que vem, é melhorar a condição de transporte. Hoje eles utilizam um ônibus para viajar até a cidade de Curitiba. O ônibus é confortável, mas ele não tem banheiro dentro do ônibus. É uma viagem de 4 horas, 5 horas, considerando até a saída dos passageiros. Eles saem pela madrugada, horário, voltam à noite no outro dia. Muitas vezes são pessoas idosas que estão viajando, gente com problema de saúde que demanda um cuidado um pouquinho maior. Então, essa situação de um ônibus mais adequado é algo que a gente vai observar com muito cuidado, com muita atenção. Outra situação também nessa viagem é que muitas pessoas que se deslocam até Curitiba, por vezes, não têm recursos nem para se alimentar de forma correta durante a viagem. O município atende pessoas que têm condições, atende pessoas que têm menos condições, e a gente entende que tem que atender todo mundo da mesma forma, que tem que dar a mesma condição, que tem que dar a mesma qualidade de atendimento, a mesma qualidade de viagem a todos os pacientes. O que a gente incluiu no nosso programa, o que a gente está firmando um compromisso? A gente vai fornecer a alimentação dos passageiros durante a viagem. Vai fornecer um lanche, a gente vai ver as necessidades e ver o que se adequa melhor. A gente vai fazer um estudo, vamos ouvir quem usa o serviço, que talvez esse seja a pessoa mais indicada para nos contar os problemas, mas já está afirmando um compromisso de que a gente vai fornecer também essa alimentação durante o transporte. A gente acha que isso é bem importante. Em via diversa, são as consultas e exames de especialidades que tiram os nossos pacientes de dentro da cidade para viagens mais longas. Então a gente acha que, nesse sentido, é importante que se envie esforços, que tenha uma demanda na busca incansável pelo aumento desses exames e consultas de especialidade na região, para que um volume menor de pacientes se desloque até a cidade de Curitiba, o que traria um atendimento de mais qualidade, traria um conforto maior para o paciente e, possivelmente, até nesse sentido, ainda além de tudo, uma redução de custo para o município, né? Uma outra situação que a gente pretende e vai implementar com toda certeza é melhorar a transparência nas filas de espera de exames e consultas. Eu acabei de falar, e eu acredito nisso, que todo cidadão tem o mesmo direito, que todo mundo tem que ser tratado por um órgão público da mesma forma. Então, se eu estou numa fila de espera de determinado exame, e se você, já que está na mesma fila de espera de determinado exame, eu e você temos o direito de saber se aquela fila está sendo respeitada, em que velocidade que ela está andando, se a gente vai demorar ou não para ser atendido. Tem que ser de conhecimento público.
Mas não basta colocar uma página na internet, num link escondido, num link que uma pessoa de idade que mora lá no interior não consiga acompanhar. Isso não é dar publicidade para uma lista de espera. Não, a publicidade ela tem que ser efetiva, ela tem que ser de verdade. Tem que abordar o paciente na fila do posto de saúde e perguntar: o senhor tem um exame? Está aqui a sua lista, o senhor é o primeiro, é o terceiro ou é o 10º na fila. Mas ele tem direito de saber. Tem direito de saber que está sendo respeitado a fila e que o tempo aproximado que ele vai demorar para ser atendido. Outra situação que a gente pretende é ampliar o acesso e quantidade de terapias alternativas para a população. A questão da saúde mental é algo que tem tomado as discussões, né? A gente vê isso desde a internet, as discussões de profissionais, pelo aumento dos problemas que a gente vem tendo com isso. Então o município ainda tem uma demanda que a gente entende que pode ser, a oferta precisa ser aumentada para conseguir cobrir a demanda. A gente tem um compromisso de manter o atendimento na saúde mental e melhorar nesse aspecto. Certo, estamos ouvindo o Fabiano José Glabi, ele que é candidato a prefeito no município de Porto Vitória, ao lado do vice-prefeito Emílio Scheide. Daqui a pouquinho o Fabiano vai contar um pouquinho mais sobre o vice-prefeito. Seguindo a pauta aqui, na sua opinião, existem obras emergenciais lá em Porto Vitória, aquelas que o senhor não abre mão de fazer logo no início, caso assuma a prefeitura em janeiro? Sim, já que a gente tem uma extensa lista de objetivos para o mandato, porque a gente sabe da extensa lista de necessidade da cidade. Mas da forma como está hoje, não se consegue nem iniciar. A gente tem que fazer uma reestruturação administrativa quase que completa. Esse vai ser o primeiro ato nosso. A gente vai reestruturar as secretarias que a gente entende que não estão a contento, que não tem estrutura, que não tem organização suficiente para dar conta da demanda. E aqui eu falo especialmente agricultura e obras, vão ser reestruturadas, elas vão ser remodeladas, elas vão ser modificadas para que consigam atender os objetivos. Mas é claro que isso demanda também um tempo e a partir daí, dessa reestruturação, que a gente vai conseguir iniciar o nosso plano de governo, o cumprimento do plano de governo. Mas algumas obras a gente já pode destacar que elas são de imediato, já vão ter uma atenção de imediato redobrada. Como eu disse antes, que é a manutenção das estradas, isso não há dúvida que a gente já vai sair refazendo essa situação. A gente tem uma demanda reprimida dos produtores rurais aí por um programa de distribuição de calcário. A gente vê que os municípios vizinhos têm, Porto Vitória de longa data não teve mais. A gente vai modernizar a legislação municipal, a gente vai alterar os programas, a gente vai alterar o programa de atendimento da indústria, o programa de atendimento do comércio, de atendimento do produtor rural. E aqui a gente também firma um compromisso, eu tenho dito isso com quem eu tenho conversado, porque isso partiu da população. Eu tenho ouvido a população me cobrando. A população entende que a criação de novos cargos em comissão foi feito de forma demasiada, que extrapolou o necessário do município. Então tem um compromisso firme nosso de reduzir o número de comissionados. Isso vai ser feito já no início do mandato. O que a gente espera com isso, Jaque? Para que você modifique algo, para que você transforme uma realidade, não basta o candidato ou o prefeito acreditar nisso, não basta quem trabalha com o prefeito acreditar nisso. Não é o suficiente que o secretário acredite nisso. A população tem que acreditar na gente. A população tem que entender que a nossa proposta é séria, que a nossa proposta foi planejada, que a nossa proposta foi pensada, que a nossa proposta mais adiante vai trazer benefício para a sociedade. Com essas mudanças que a gente vai fazer, já de início, a gente vai criar um clima melhor na cidade. A gente vai mostrar para a população que tudo isso que eles estão ouvindo
de mim, que estão ouvindo do Emílio, do meu vice, que estão ouvindo dos meus candidatos a vereadores, da nossa chapa, da nossa coligação, que não são propostas de campanha, são propostas de governo, são compromissos e que vão ser levados a sério. A gente vai mudar o clima, vai mudar o ambiente e vai começar transformando a cidade pela população. Eles vão voltar a acreditar no município. E é isso que a gente pretende. Candidato, seguindo a pauta aqui, na sua opinião, o município ele está bem atendido no que diz respeito à educação, a infraestrutura educacional é satisfatória, na sua opinião, lá em Porto Vitória? Olha, já que essa pergunta ela é bem interessante, sabe? Eu tenho 2 faculdades. Eu me formei primeiro aqui, antigamente a FAF, né? Na época em que era FAF também. Me formei em matemática, me formei em ciências e depois matemática, no tempo que tinha o curso. Então, em tese, eu tenho habilitação para lecionar, mas eu não tenho esse dom. Ser professor precisa de um dom, você tem que nascer com um dom. É uma vocação muito grande. É uma profissão linda, uma das mais importantes que você tem. Eu penso que o profissional da educação deve ser valorizado. Em Porto Vitória, a gente tem um corpo de servidores da Secretaria de Educação que é excelente, é excepcional. Os professores são pessoas capacitadas, pessoas sérias, pessoas que levam o trabalho a sério, se dedicam. Então a educação de Porto Vitória, inclusive, tem um índice muito bom no IDEB, conseguiu ser muito bem avaliado, apesar da ingerência política dentro da secretaria, que a gente também pretende afastar. Educação é técnico, não é político, não pode ter desmando político lá dentro. E a gente quer administrar, a gente quer conduzir a Secretaria de Educação nos próximos 4 anos com um olhar técnico. A gente quer estabelecer uma linha de diálogo direto com os profissionais da educação. Os profissionais da educação, um diálogo respeitoso, um diálogo produtivo direto com a Secretaria de Educação e direto com o prefeito. A gente quer ter um contato direto com os professores. Eu me formei, sou habilitado para dar aula, não tenho dom, mas meu irmão é professor. O meu irmão é diretor do colégio de Porto Vitória, do colégio estadual, é servidor público. Então a gente entende a necessidade e a importância que a educação tem. Em Porto Vitória, a estrutura física da educação ainda demanda alguns cuidados, demanda melhorias e a gente vai ter um olhar muito, muito cauteloso nesse sentido de ouvir os diretores, ouvir os professores, ouvir a comunidade escolar. Demanda muito investimento, sem dúvida. A gente já tem um compromisso firmado com os professores a respeito do plano de cargos e salários deles. A gente sabe que com o piso nacional da educação, o plano dos profissionais da educação de Porto Vitória ficou defasado. A notícia que a gente tem é que há muitos anos se tem promessa de reavaliação disso e que até hoje não aconteceu. Acho que esses profissionais merecem, provaram a competência por inúmeras e inúmeras vezes e agora com essa avaliação no IDEB ainda mais. Então eles têm um compromisso. Já no início do próximo ano a gente vai constituir uma comissão que vai iniciar os estudos para essa atualização do plano de cargos e salários. Essa comissão vai ser composta também por representantes dos professores. A gente quer trazer junto o sindicato do magistério, a gente tem um contato bom ali dentro. Eu gostaria, espero e acredito que eles serão nossos parceiros a partir do ano que vem, porque a gente comunga de interesses comuns, então não tem por que não ter o sindicato na parceria. Vamos ter pessoas da Secretaria de Educação, vamos ter pessoas da Secretaria de Administração e da parte financeira do município. Então os professores têm esse compromisso nosso, esse compromisso é sério, esse compromisso é firme, e isso a gente vai fazer já a partir do início do ano que vem. A gente precisa melhorar as estruturas das nossas escolas e creches também. Vamos manter a doação do uniforme escolar para as crianças de forma mais organizada antes do início do ano escolar, para que quando comece as aulas o aluno já tenha o seu uniforme em mãos, na matrícula, que possa receber, não no meio do ano.
Vamos ampliar o acompanhamento nutricional, fonoaudiólogo e psicólogo dos alunos, com parceria de profissionais da área. Essa é uma demanda que os próprios professores nos passaram. Diz que existe uma demanda reprimida e a gente quer solucionar esse problema. Consolidar conselhos escolares, a gente entende que é muito importante manter e aprimorar o trabalho nas escolas rurais. Não, já que assim, a gente precisa firmar um compromisso aqui, porque o contrário já foi dito lá. A nossa candidatura, a nossa futura gestão não pretende fechar nenhuma escola pública. Nenhuma escola pública. Nós não vamos deixar de prestar nenhum serviço público, não vamos fechar escolas, não vamos fechar postos de saúde, como tem disseminado algumas pessoas de forma irresponsável na cidade. A gente vai manter os serviços que existem, a gente vai melhorar, dar mais qualidade aos serviços, porque entende que pode organizar o que está desorganizado e planejar onde inexiste planejamento. E isso vai trazer muitos resultados para a população. Candidato, a próxima pergunta seria sobre a agricultura. Acredito que você tenha mencionado um pouco já no início sobre as estradas rurais, esse incentivo diferente, com essa reestruturação que você pretende implantar na Secretaria de Agricultura. Estamos chegando quase na nossa meia hora, né, no nosso tempo final. Eu gostaria então que o senhor, por favor, pincelasse algo mais sobre a agricultura do município, sobre o seu vice-prefeito, a escolha dele e as suas considerações ou algo diferente que o senhor gostaria de acrescentar. Ok, muito obrigado, Jaque. Então, na agricultura, como eu já falei um pouco ali, eu vou resumir. A gente vai modernizar a lei de horas máquinas, que é a legislação que permite o município trabalhar, apoiar o produtor rural na propriedade. Essa lei é arcaica, ela está ultrapassada, ela já não atende mais os interesses nem do município e nem dos produtores. A gente vai fazer um novo programa, o programa Horas Máquinas Porteira Dentro, bem mais moderno, que vai resolver quase todos os nossos problemas de atendimento no município. A gente vai implementar o programa de distribuição de calcário e potássio também nas propriedades. Todos os municípios fazem, Porto Vitória deixou de fazer. A gente vai começar ou recomeçar a coleta de lixo reciclável nas comunidades do interior. Isso a gente vai discutir em cada comunidade. Como que vai ser feito, a periodicidade que vai ser realizada, como é que a gente vai operacionalizar isso aqui. Apoiar associações de produtores rurais, incentivar agroindústrias e fomentar a capacitação dos produtores rurais. Então, sobre a agricultura, quem me conhece, quem conhece o meu candidato a vice-prefeito, o Emílio mora numa propriedade rural, já que ele se criou numa propriedade rural. É um homem trabalhador, ele trabalha desde que o dia amanhece até o dia escurecer, com a família. Ele conquistou a propriedade rural dele com trabalho, é uma pessoa honesta. Eu tenho orgulho de ter ele ao meu lado nessa campanha. Ele sabe das necessidades de quem vive no campo, porque ele vive no campo, porque ele tem essas necessidades. E a gente está capacitado, a gente tem conhecimento para resolver esses problemas. Então, pessoal, eu vou pedir aqui com toda a humildade para você que está nos ouvindo, para você que entende que Porto Vitória não melhorou nos últimos anos, para você que vê o município diminuindo, para você que vê o município empobrecendo, para você que vê o agricultor abandonado, para você que vê indústrias fechando, para você que vê seu filho indo embora, seu sobrinho indo embora, para você que vê amigos indo embora, para você que olha para uma foto de formatura de colégio e já vê que mais da metade dos seus colegas de escola foram embora da cidade. Para você que não concorda com a filosofia de governo, com a forma como a prefeitura é conduzida, você tem uma alternativa. A gente precisa de uma chance. No dia 6 de outubro. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.